Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Basílio, sou celibatário consagrado da Colo de Deus e hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho da minha história, da transformação de que Deus causou na minha vida. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que um dia eu fui encontrado por Ele. Eu estava vagando pelos caminhos e o amor dele fechou o meu coração e eu fui tomado por algo que é maior do que nós podemos imaginar. Mas antes de falar desse encontro com Deus, eu gosto muito de voltar lá no início da minha história. Fazia catequese com milhares de crianças. As mães forçavam os seus filhos a irem para a igreja para poder ter a sua primeira Eucaristia, fazer a sua crisma. Só que chegou uma determinada fase da minha infância em que eu comecei a ter um pouquinho mais de autonomia e voz. Eu falei, mãe, não quero mais ir para catequese, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. E minha mãe respeitou essa vontade. E ela falou, já que você não quer ir, o problema é seu, fica em casa. E sempre foi assim, minha mãe ela soube conduzir muito bem e respeitar os nossos desejos para que a gente pudesse se tornar seres humanos que tenhamos opiniões próprias. Até que chegou um determinado momento em que na minha escola, a minha antiga catequista ela se tornou professora e ela me encontrou na escola. E ela, conversando com a minha mãe, ela acabou descobrindo que eu tinha saído da catequese. E ela falou, conversa com o Felipe e pede pra ele, tenta entender o porquê que ele não quer mais. Ela veio ao meu encontro um dia que nós estávamos saindo e ela me questionou, falou, Felipe, vem aqui. O nome dela é Clemair, grave muito bem o nome dela, Clemair. E ela, por que você não tá mais indo pra catequese? Eu falei, criança, eu tinha 9 para 10 anos ali. E eu falei, tô de saco cheio, não quero mais saber disso não. Ela falou, vai no próximo sábado, eu vou estar lá e eu quero te receber. Aquilo dentro de mim, eu sou uma pessoa hoje em dia que eu gosto e eu sou movida muito a desafios, a me desafiar constantemente, a sair da minha zona de conformidade. E eu fui. E desde aquele dia, posso dizer, nunca mais eu parei de ir na igreja. Na verdade, teve uma interrupção que a gente vai descobrir isso lá na frente. E com isso, a minha vida ela sempre foi movida por essa questão de ser desafiado. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que Deus ele se utiliza de instrumentos para que a nossa vida ela seja de fato levada até Ele. E a Clemair, eu oro todos os dias pela vida dela, porque se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui e eu não seria encontrado por Cristo todos os dias da minha vida. Conforme o tempo foi passando, eu fiz a minha primeira comunhão, fiz a minha crisma e eu comecei a dar catequese, porque a Clemair era um grande exemplo de pessoa para mim. Só que chegou a fase da adolescência e como todo bom adolescente, eu fui um adolescente rebelde e eu era extremamente influenciado pelas pessoas e por situações, porque eu queria sempre estar enturmado no grupo de pessoas, eu sempre queria ser notado, eu queria sempre ser de fato visto pelas pessoas. Então o que as pessoas falavam e diziam naquela época, eu acabava que ia na mão delas. E nesse tempo eu me distanciei um pouco da igreja. Foram 2 anos onde eu deixei com que a cultura do mundo tomasse conta do meu coração. Eu me mergulhei em doutrinas que não eram a doutrina da igreja. Eu comecei a me mergulhar em ideais, em coisas que não eram compatíveis com o que Cristo gosta e pensa sobre nós. Em um certo momento do ensino médio, um menino ele parou no meio da sala de aula. Ele foi e escreveu no quadro, Guerra d'Água, sábado na minha casa, às 4 horas da tarde, na minha casa. Todo mundo da sala de aula ficou meio questionando, meu Deus, guerra d'água na casa dele, mas acabou que todo mundo foi. Só que quando nós chegamos lá, era um grupo de jovens. De fato, rolou a guerra d'água, uma brincadeira muito legal, coisa que jovem, adolescente gosta de fazer. E aquilo me fez acender uma chama que estava meio que apagada. E desde aquele dia eu descobri a alegria que é ser de Deus. E eu me deixei desde aquele dia de fato a ser tomado por essa alegria. Comecei a ir no grupo de jovens, frequentei esse grupo de jovens por cerca de 4 ou 5 anos. Me tornei coordenador desse grupo de jovens e isso fez com que a minha vida pudesse impactar a vida das outras pessoas. Como um dia eu fui encontrado, eu me decidi naquele dia, naquela guerra d'água, que as pessoas também pudessem se encontrar com a alegria de Deus, com a alegria que é ser de Cristo. E com isso eu comecei a proporcionar para as outras pessoas aquilo que um dia
eu fui proporcionado. Então eu quero que nesse momento, nesse vídeo que você está assistindo, você pare, pense na pessoa que um dia fez com que você fosse, de fato, ao encontro de Cristo, que ela foi instrumento de Deus na sua vida e que você rezasse por ela hoje, porque ela precisa também da sua intercessão e da sua oração. Se hoje eu sou celibatário consagrado, é graças à vida da Clemair, que um dia me fez ser conduzido novamente ao rebanho de Cristo. Como a samaritana, né, que andava perdida, sem rumo, sem saber o que fazer, cheia de ideais e questões na sua cabeça, que estava naquele poço, naquela tarde, eu também um dia eu fui encontrado, como ela foi encontrada, e eu fui tomado pela presença de Deus. As inconstâncias da minha vida me levaram, na minha adolescência, de fato, a me desviar do caminho, mas, como eu disse, eu fui encontrado novamente por Ele, graças à vida daquele menino que escreveu no quadro da escola. Quantas pessoas a nós, hoje, eu enquanto missionário, eu não proporciono para que elas também possam ser encontradas por Cristo? O amor de Deus, Ele me visita todos os dias. Só que teve um certo dia, um encontro que foi genuíno na minha vida. Estava eu numa capela, perguntando para Deus o que eu deveria fazer da minha vida, eu me questionando se eu era amado por Deus. E quando eu abro a passagem, cai na passagem de Isaías 43, dizendo de que eu era escolhido, eu era o predileto aos olhos dele, e a frase que fica gravada no meu coração até hoje: eu te amo. Todos os dias eu preciso repetir isso para mim mesmo, dizendo de que Deus, Ele me ama muito, porque senão, como nós seres humanos somos inconstantes, é muito fácil eu me desviar do caminho e me esquecer que o Deus que me ama muito me faz se encontrar com Ele todos os dias, se cair num esvaziamento, num grande vazio, num grande nada. Mas Deus, Ele não é nada. Deus, Ele é o tudo. Ele preenche esse vazio das nossas vidas, sabe? E todos os dias eu sou encontrado. Todos os dias esse vazio que existe dentro de mim, ele é repleto por um amor que é muito grande. A transformação que a minha vida todos os dias ela é causada quando esse amor ele se encontra comigo, ela é grande demais. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem e amanhã eu não serei a mesma pessoa que eu sou hoje, pois todos os dias o amor de Deus me transforma sempre em alguém melhor. Porque como diz lá em Gênesis 1, né? De que nós somos formados à imagem e semelhança de Deus e por conta do pecado nós nos desfiguramos. E todos os dias eu sei que eu tenho essa capacidade de me desfigurar e não ser a imagem de Cristo. Mas todos os dias Ele me proporciona, Ele me dá uma chance de me configurar, me assemelhar ainda mais a Deus para que eu possa ir para a morada eterna. E que o meu sonho é ouvir de Deus: vem, meu filho, muito foi o seu esforço em se parecer comigo e agora você vai desfrutar das delícias da eternidade. Mesmo com todo o meu jeito espalhafatoso de ser e tudo mais, eu acredito de que Deus ele olha para mim como um ser único e me ama cada vez mais. Como Ele está tirando nesse momento, Ele olha para a sua simplicidade de vida. Ele olha para você, de fato, a sua exclusividade de ser. E Ele fala: eu te amo pelo jeito que você é, do jeito que você é. E Deus ele faz comigo isso todos os dias. Ele olha para a minha identidade. Ele configura tudo que eu sou para que eu possa me parecer com Ele. É isso que eu tenho para dizer para você hoje. Deus abençoe muito a sua vida e que Ele te conduza nesse momento ao caminho dele. Amém? Tchau!